Suponha que nós temos, ou que nós tenhamos, dois materiais, este de um material, este outro material. São tipos de matérias, podem ser diferentes, muitas vezes acontece, e às vezes o mesmo tipo de matéria, o mesmo tipo de material contendo os mesmos elementos. Aqui eu represento em branco, você vê branco esse, que nós temos os átomos deste material não carregados. Eles estão neutros, eles estão naturalmente como eles nasceram. Eles contêm mesmo número de prótons e elétrons. Se aproximarmos um material do outro, nada vai acontecer. Agora, imagine que este material, veja bem, olha o que acontece. Vamos supor que por algum meio qualquer ele se tornou positivo. O que aconteceu quando o material ficou positivo? Perdeu elétrons. Seus átomos ficaram com mais prótons do que elétrons. Como você vê aqui, eu ilustrei a cor amarela com tracinhos, com sinais em vermelho, sinais positivos. O que esses sinais representam? Representam átomos que ficaram positivos. Daí, átomos positivos aqui. Se aproximarmos este material deste outro, ligarmos, por exemplo, um com o outro, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que este aqui vai adquirir elétrons deste outro que estava neutro. Por quê? Muitos átomos aqui, contendo elétrons, mesmo que não estão a mais, eles vão passar para cá. Por quê? Porque esses átomos vão atraí-los. Esses átomos estão positivos, eles contêm muitas lacunas, faltando elétrons, e daí eles vão atrair elétrons dos átomos que estão neste material. Se juntarmos um com o outro, haverá uma corrente elétrica aqui, dependendo de quanto este estiver positivo. Se afastarmos, não pode haver corrente. Os elétrons daqui não podem chegar até aqui, porque eu tenho este espaço, é um isolante, o ar é isolante, não permite a corrente elétrica. Se agora eu fizer este outro material negativo, ou seja, por algum meio, de alguma maneira, de alguma forma, eu tornei estes átomos carregados negativamente. O que vai acontecer? O que eu vou ter agora? Átomos negativos aqui, átomos positivos aqui. Olha os sinais negativos representando átomos ionizados negativamente. Então eles contêm, esses átomos, mais elétrons do que naturalmente eles teriam. Eles têm mais elétrons que prótons. Este outro tem menos elétrons do que prótons. Desse modo, eu vou ter aqui agora uma diferença de potencial maior do que eu tinha antes. Ok? Se eu agora fizer isso, ligar um material com o outro, o que você acha que vai acontecer? A mesma coisa que aconteceu antes, só que agora a corrente é maior. Por quê? Porque a diferença de potencial agora é maior. Este está positivo e este está negativo e não neutro. Desse modo, eu posso ter uma corrente maior. Diferença de potencial nós chamamos geralmente de tensão elétrica. Muitas vezes até de voltagem. Desse modo, eu vou ter aqui uma voltagem maior do que eu tinha anteriormente. Portanto, eu vou obter uma corrente maior de um material para outro. Elétrons sobrando aqui vão ser transferidos para cá num fluxo de corrente. Agora veja isto, olha. Se eu afastar, não tem mais corrente. Se eu pegar um pedaço de alumínio, olha, alumínio é condutor. Condutor permite corrente elétrica, permite facilmente que a corrente elétrica circule. E eu fizer isto aqui,
ligar um material com outro através desse condutor. Tem corrente? Se você responder que sim, está certo. E se eu tirar, tem corrente? Se você falar que não, você está certo também. Não há corrente, agora há corrente. Se eu pegar um pedaço de arame, como este aqui, também é de metal, de ferro, talvez, aço, eu ligar, olha, ligo este material com este, o que vai acontecer? Uma corrente elétrica que vai passar deste material, o que está negativo, para o outro. Eu tenho aqui uma diferença de potencial, eu tenho uma voltagem, eu tenho uma tensão elétrica. Essa tensão faz com que haja uma corrente elétrica que vai circular pelo arame e vai chegar até estes átomos. Observa isto agora. Observe isto agora. Se eu colocar uma chave de fenda, assim, ó, ligando um material com outro, o que você acha? A chave de fenda também é de ferro, também é metal, também é condutor. Eu também vou ter corrente elétrica de um material para o outro. Muito bem. E se eu fizer isto aqui? Observe. Olha, estou ligando um fio condutor. Observe, esta parte de cobre, condutora. Esta também, olha. O fio condutor está lá no interior deste isolante de plástico. Isso aqui é plástico, é isolante, não permite condução de corrente elétrica. Agora, se eu ligar este material com este, olha, estou segurando no isolante, não posso tomar choque. Se eu segurasse aqui no condutor, talvez, mas no isolante não. Olha, se eu tiro, não tem corrente. Se eu ligo, tem corrente. A corrente vai sair deste material, vai atravessar o fio condutor e vai chegar até aqui. Atravessa o cobre e chega aqui. E agora? Olha, outro fio, observe. É um fio muito fino. Ele também é de cobre no interior. Olha aqui. Também é isolante aqui. Só que ele é mais fino do que o anterior. O que você acha? Vai ter corrente? Vai. Só que a corrente vai ser menor. Por quê? Porque este fio condutor permite menos corrente do que este outro. Porque o diâmetro deste fio é menor do que este aqui. Ele é mais fino, ele oferece mais resistência à passagem da corrente. Este aqui oferece menos resistência e este mais resistência. Daí você já está vendo alguns parâmetros, alguns fatores importantes em eletricidade e eletrônica principalmente. Quais são esses parâmetros? Você viu aqui voltagem, diferença de potencial. Você viu corrente através do condutor. E agora você está conhecendo resistência. Então aqui neste fio mais fino, mais resistência do que este outro mais grosso. E se eu colocar este outro mais grosso ainda do que este aqui? O que você acha? Se você disser que este mais grosso tem menos resistência, você acertou. E a corrente? Se você disser que for maior, que é maior, você também acertou. Então a corrente neste condutor é maior porque ele tem menos resistência. E a corrente neste outro é menor porque ele tem mais resistência. Neste outro mais fino ainda, mais resistência, menor corrente. Daí você está conhecendo 3 parâmetros: resistência, tensão, ou voltagem, ou diferença de potencial, e a corrente que nós queremos conhecer agora neste momento. Quando a corrente passa daqui para cá, através do condutor, e ele oferece resistência, o que você acha que vai acontecer? Trabalho, trabalho. Por quê? Porque os elétrons vão ter muito trabalho, eles vão suar muito para chegar deste material até este aqui, através desse fiozinho fino.
ele tem resistência. A resistência se opõe à passagem da corrente. Automaticamente, ela faz com que o fio se aqueça. Esse aquecimento gera calor. O calor é o próprio aquecimento, e automaticamente esse aquecimento dispersa energia. Acontece agora mais um parâmetro que nós chamamos de potência. O que é potência? Energia gasta, ou energia executada na confecção ou na execução de um trabalho qualquer. Daí, diferença de potencial, corrente através do condutor. Quando atravessa o condutor, resistência. Resistência dissipa energia, resistência faz com que haja trabalho da corrente em cima da resistência, faz com que haja potência. Mais um parâmetro você está conhecendo aqui.